Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração, gente, que é o bolo retangular com frutas. Olha que lindo que ficou, não é mesmo? Então vamos lá. Eu tenho aí um bolo de massa branca manteigada de baunilha. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal. O recheio desse bolo foi de abacaxi com coco, tá? E como eu não tenho tabuleiro alto, né, desses tamanho aí retangular, eu só tenho esses baixinhos mesmo, então eu faço desse jeitinho. Eu prenso ele no meu tabuleiro, coloco ali a faixa de acetato, né, e como ele é bem baixinho, eu coloco ali as minhas espátulas para segurar, para dar uma prensada nele, tá, gente? Esse bolo, esse tabuleiro, esse tamanho, ele é de 35 por 30, tá? Então, a cliente me pediu um bolo que partisse, como eu disse, né? Eu trabalho aqui por fatia, então ela queria um bolo de 30 fatias. Então, eu só tenho esse tabuleiro aí, né? Que ele parte entre 40 e 45 fatias. Então, eu faço nesse tabuleiro e corto ali a lateral para dar aí as 30, 35 fatias. É claro que eu tiro só um pedacinho e dependendo do corte da cliente, ela acaba partindo mais um pouquinho, tá? Então, eu fiz isso, ó, prensei ele no meu tabuleiro, depois eu virei, né, num pratinho ali de alumínio, do jeito que vocês estão vendo aí, e depois eu virei novamente na tauba, tá? Porque a parte de baixo que tá ali no alumínio, ela não pegou peso, né, ela não pegou sustentação. Então, por isso que eu viro e coloco na tauba mesmo que vai para o cliente a parte que foi prensada, para não acontecer do bolo acabar estufando, tá, gente? Aí sim, depois eu faço ali a medição tudo certinho, vejo ali, né, o meio da tauba certinho para ele não ficar torto. Vou fazendo com bastante calma, com bastante cuidado. E agora eu vou tirar aí um pouquinho, um pedacinho aí da lateral do bolo, por conta que esse tabuleiro é muito maior do que o bolo de 30 fatias, tá bom, gente? De 30 a 35 fatias. Acho que vocês entenderam um pouquinho, tá? Como eu não tenho o tabuleiro do tamanho que parte as 30 fatias, então eu faço ele aí um pouquinho maior, mas eu tiro ali, ó, só a beiradinha. Então, dependendo do tamanho da fatia do cliente, o cliente, ele acaba partindo mais um pouquinho, tá? Então, gente, bati ali o meu chantilly em ponto bem firme, bem batido, bem poroso. Vou aplicando aí a pré-camada no meu bolo, tá? Para segurar as migalhinhas, tapar algumas imperfeições, tirar alguns buraquinhos, tentar deixar ele aí o mais retinho possível. E se você tem um pouquinho de dificuldade de estar batendo o seu chantilly em ponto firme, bem poroso, aquele ponto bem firme no chantilly, lembrando que eu estou trabalhando aqui com o chantilly da marca Amélia Mix, a gente já tem um videozinho aqui no canal mostrando como que eu faço para dar esse ponto firme, tanto na batedeira de mão, quanto na batedeira planetária, também na planetária turbo. Lembrando, gente, que eu não utilizo nada para dar o ponto poroso no meu chantilly, tá? Eu não utilizo pó para glacê real, eu não utilizo açúcar, eu só bato ele bem gelado mesmo e ele fica bem firme, tá, gente? Rio de Janeiro, um calorzinho danado e o meu chantilly não derrete, tá? Então, para você que tem essa dificuldade de estar trabalhando com esse chantilly, de deixar esse ponto firme, bem firme e que aguenta aí o calor, né? Então dá uma olhadinha lá no vídeo, que o vídeo tá bem legal, tá? Você seguindo aí passo a passo do jeitinho que eu tô mostrando lá, você vai conseguir dar o ponto firme e seu chantilly não vai derreter, tá? Gente, fiz aí, ó, tô passando a pré-camada no meu bolo, depois eu vou tirar aí todo o excesso, tentando ajeitar ele aí, ó, o mais certinho possível, tá? Lembrando que esse tabuleiro é um tabuleiro de quina boleada, tá? Então eu vou mostrar para vocês, eu já tenho um videozinho aqui também mostrando como que eu faço para deixar a quina dele reta, mas aqui eu vou mostrar para vocês também como faz para deixar o tabuleiro, o bolo no caso, né, boleado, com quina boleada, para deixar ele retinho.
O vídeo tá bem legal, tá, gente? Então, para você que chegou até aqui, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, assinar o sininho de notificação. Tá chegando bastante novidade hoje por aqui, tá? Hoje eu acredito que eu vou botar aí uns 3 vídeos aqui no canal. É um pouquinho difícil, eu tô um pouquinho sumida, um pouquinho desanimada, mas vamos lá, devagarzinho a gente vai trabalhando, né? Então, botei ali, né, a pré-camada no meu bolo. Agora eu vou hidratar o meu chantilly, tá, gente? Lembrando que o chantilly que eu coloquei no bolo para fazer a pré-camada é um chantilly bem firme, bem poroso, bem durinho, tá? Então, agora eu preciso hidratar o meu chantilly para poder passar a espátula, tá? Tanto o trabalhado de espátula quanto o de bico, tá? A gente precisa estar hidratando esse chantilly, tá? Eu hidrato com leite condensado, você vai colocando aos poucos para não perder o ponto. Como eu vou trabalhar aí com a espátula, então eu quero aí ele mais lisinho, mais molinho para ficar mais tranquilo aí de eu passar a espátula. Se fosse o caso de eu trabalhar com o bico, né, aquele trabalhozinho que a gente faz ali na lateral, não precisa hidratar muito não, mas é necessário fazer a hidratação do seu chantilly, tá? Eu uso aqui o leite condensado. Se for um bolinho para casa, gente, você pode estar utilizando aí a água gelada, o leite gelado ou o próprio chantilly líquido, tá? Eu utilizo aqui o leite condensado porque eu acho que ele dá mais leveza, eu acho que fica muito melhor, fica mais macio e não tem o risco do bolo rachar, né? Dependendo do tempo que ele tá exposto, tanto na minha mesa, quanto na minha geladeira, quanto na mesa do cliente, tá? Então, o risco dele rachar é muito mínimo. Pode acontecer, tá? Mas dificilmente acontece. Então, quando a gente hidrata com água, a gente corre esse risco, a gente fica já naquela afliçãozinha, será que vai, será que não vai? Então, para não ter nessa dor de cabeçazinha, de dar aquele nervosinho de será que vai rachar, será que não vai? Então, é melhor aí a gente fazer com leite condensado, que a gente tem um pouquinho mais de segurança, né? Fica um pouquinho mais tranquilo, tá? Então, gente, hidratei ali muito bem o meu chantilly. Coloquei na minha manguinha de confeitar sem o bico, só para auxiliar a aplicação desse chantilly no meu bolo. É um bolão, né, gente? E fui ali passando a espátula, selando esse chantilly lisinho, hidratado, na minha pré-camada, tá? Eu selo esse chantilly, mesmo usando a manguinha de confeitar, eu selo esse chantilly, por quê? Porque evita da bolha de ar, né? Então, se eu viesse direto com a espátula sem selar, ele ia dar bastante bolha de ar, porque a gente acaba não vendo. A gente vai passando a espátula, acaba não vendo, né? Que a bolinha de ar tá bem ali no fundinho, né? Então, é importante aí você tá passando a sua espátula também para poder unir o seu chantilly hidratado na sua pré-camada, fazer aquela colinha ali no chantilly poroso que tá na parte de baixo, tá bom, gente? Vou ali, ó, tirando todo o excesso, tá? Tanto das quinas quanto das laterais. Eu fiquei aqui um pouquinho apreensiva, gente, em fazer esse bolo, porque em 10 anos de confeitaria eu nunca fiz um bolo de fruta, gente. Esse é o primeiro bolo de fruta que eu faço, né, que eu trabalho. Eu fiquei com bastante apreensiva, porque eu cheguei a olhar alguns modelinhos, a cliente não me mandou a foto inspiração do bolo, tá? Ela só que pediu o recheio, a massa branca e que o bolo fosse assim vermelhinho, tá? Com frutas em cima. Então, eu olhei alguns modelinhos na internet e vi bastante bolo com muita informação, né? Com aquelas frutas assim bem bagunçadas. Gente, vou parar aqui um pouquinho, ó, para mostrar para vocês como que eu faço a quina do meu bolo, né? O meu bolo ali é um tabuleiro de quina boleada. Então, eu faço aí, ó, um pilarzinho, né? Uma basezinha na lateral do bolo com chantilly, tá vendo? E depois eu venho só alisando e fazendo a quina, tá? Porque antigamente a gente fazia com quina boleada mesmo, né? Mas agora é tudo aqui na retinha. Então, como eu não tenho tabuleiro retangular com quina reta, então eu faço desse jeitinho. Eu faço um pilarzinho ali com o chantilly e com a espátula eu vou tirando ali, né? Modelando a quina ali do meu bolo, tá? Com bastante calma, com bastante cuidado,
muito cuidado, muita atenção para sua quina também não ficar torta, tá? Em seguida, vou aí, ó, pegando a espátula de textura, todas as vezes do mesmo jeitinho do redondo, gente. Todas as vezes que eu passo a espátula e eu vejo que tem imperfeição, não fez o desenhozinho, então eu volto ali com um pouquinho mais de chantilly pro bolo e volto a passar a espátula no meu bolo, tá? Agora, voltando ali à decoração do bolo, ela tinha me pedido um bolo com frutas em cima. E eu achei bastante modelo inspiração, só que tinha muita informação na parte de cima, gente. Eu não queria que ficasse bagunçado. Então, deu uma dorzinha de cabeça ali, né? Porque eu não queria que ficasse bagunçado, eu queria que ficasse, assim, bem harmônico. Do jeitinho que eu falo aqui do estopo de bolo, né? Que ele precisa ter harmonia, ele precisa ter um contraste legal, ele precisa combinar com o seu bolo, né? E os modelos de inspiração que eu vi, que eu achei, tava bem bagunçadinho as frutas. Então, gente, estuda a frutinha que você vai colocar no seu bolo, para não ficar aí com muita informação, tá? Então, eu utilizei aí a frutinha, a manga, né? O kiwi, a uva verde sem caroço, tá, gente? O morango, manga, morango, uva e kiwi, essas 4 frutinhas, tá? Olhando ali, prestando atenção que o bolo ele ia ser vermelhinho, então não podia, o vermelho ele já chama atenção, né, gente? Então se eu colocasse bastante morango, outra frutinha vermelha, ia perder ali a harmonia das frutas, né, junto com o vermelho, então precisa ter bastante atenção, tá? Agora uma informação também muito importante, gente, das frutinhas. Então, eu vou pegar ali, ó, vou fazer um trabalhinho de bico ali na parte de cima, na lateral do bolo, tá? Eu tô utilizando aí o corante vermelho, se eu não me engano é o vermelho da marca da Mago, tá? Vou deixar bem vermelhinho. A indicação também, né, para esses 2 corantes, que é da marca da Mago e da marca da Fábio, o vermelho fica bem vermelhinho, tá, gente? E outros corantes eu já utilizei aí de outros corantes e amargou bastante, né? Dependendo aí da marca do corante que você usa, pela quantidade de corante que você coloca no seu chantilly, pode amargar bastante. Então, gente, fica atento a essa marca desse tom assim mais escuro, pretinho, vermelhinho, azul escuro, tá? Fica atento aí a essas marcas que você pode colocar tranquilo. É claro que manchar, gente, é vermelho, é um tom mais forte, né? Mais escuro, então leva um pouquinho mais de corante, então vai manchar ali um pouquinho na mãozinha, na boquinha, né? Mas o seu chantilly ele não vai amargar, tá bom? E voltando aqui às frutinhas, né? Eu fiz um gel de brilho, gente. Eu vou mostrar depois aí pra vocês. Eu coloquei ali uma colherzinha de farinha de trigo, tá? Tem gente que faz com a maisena, mas eu coloquei uma colherzinha de farinha de trigo, meia colherzinha de açúcar e um pouquinho de água, deixei cozinhar ali no fogo, tá? Água, farinha de trigo e um pouquinho de açúcar. Depois de frio, né? Depois que amornou ali, depois que esfriou, entrou em temperatura ambiente, eu coloquei uma colherzinha, né, desse mingauzinho em cada frutinha, tá, gente? Antes de levar a frutinha pro bolo. Então, eu dei um gel de brilho nas minhas frutinhas para elas não ressecar e não perder a cor também, tá, gente? Então, bem facinho, bem tranquilo de fazer. Você coloca ali uma colherzinha de trigo ali na leiteirinha, uma colherzinha de farinha de trigo, um pouquinho de água, um pouquinho de açúcar. Faz aquele mingauzinho ali, cuidado também para não ficar muito esbranquiçado, tá? Cuidado com a quantidade de farinha de trigo que você faz o seu mingauzinho, para não ficar muito esbranquiçado e depois quando esse gelzinho secar, a sua frutinha ficar esbranquiçada, porque a ideia é fazer só o brilhozinho, tá? Então, viu que ficou bem branquinho? Então, você vai lá, coloca um pouquinho mais de água, vai colocando água, né, no seu mingauzinho até ficar bem molinho e ele ficar bem clarinho, tá? Para não alterar a cor das suas frutinhas, tá?
Você pode estar fazendo aí também, né, com a cremogema e com a maisena, mas eu não tinha nenhum dos dois aqui em casa, então eu fiz aí com a farinha de trigo. Mas torno a repetir, gente, cuidado para não esbranquiçar muito, colocar excesso de amido, de cremogema ou de farinha para ele não ficar muito branco e a sua frutinha ali não ficar esbranquiçada, tá? Então é bem pouquinho que você coloca. Eu já deixei, ó, ali dentro, coloquei nos moranguinhos, na manga, uma colherzinha desse mingauzinho, eu vou pegar ali do lado, vou mostrar pra vocês como que ficou. É só uma colherzinha, tá vendo, ó? Ficou bem ralinho, tá vendo? Ficou um pouquinho branquinho, mas eu fui medindo ali o tempo todo para ver se dava para colocar na frutinha. Eu peguei o moranguinho, enfiava ali o moranguinho, quando eu via que ele tava ainda branquinho, eu colocava ali mais uma colherzinha de água, com ele já prontinho mesmo, tá, gente? Com ele já frio, então eu ia colocando água ali aos poucos até sumir aí o tom esbranquiçado do meu mingauzinho, tá? Então, piquei ali as uvas, né? Tô utilizando aí a uva sem caroço, né? E para dar esse contraste aí, para não perder aí esse tom de vermelho, eu coloquei primeiro o verdinho, depois eu coloquei a manguinha, né? Amarelinha. Em seguida, eu vou colocar o kiwi, tá? Prestando bastante atenção, com bastante cuidado. Aqui o vídeo tá bem acelerado, gente, mas precisa prestar bastante atenção, porque se a frutinha cair no chantilly, já suja, ela não serve mais, tá? Então, precisa prestar bastante atenção para não cair onde você não quer que caia, tá? Senão fica feinho também. Eu cheguei a cortar ali as fatias de kiwi, né? Só que a fatia redondinha não ficou legal. Então, eu peguei a faquinha e cortei ali da fatia ao meio, tá? Pra ficar aí bem do tamanho certo ali do bolo, pra ter ali a harmonia ali na minha decoração, tá? Então, eu coloquei a uva sem caroço, coloquei a manguinha picadinha e o kiwi também fatiado e cortado ao meio. E eu pensei em colocar os morangos grandes, né, ali no meio do bolo. Só que eu achei que ficou muito bruto, muito grotesco. Então eu decidi aí tirar tudo e cortar o morango também, fazer o picadinho de morango e colocar ali na lateral e no meio aí, dar o contraste com a uva. Depois até piquei um morango para usar na decoração de cima, mas também não gostei não, tá, gente? Esse bolo, assim, foi bem tranquilo de fazer, bem tranquilo, né, gente? O que deu um pouquinho, assim, tirou um pouquinho o meu sono foi a ordem das frutas mesmo, né? Como eu disse, para não deixar muita informação, né? Eu queria que ele ficasse bem harmônico. Então, assim, eu não sabia como fazer essas frutinhas, porque os bolos que eu vi como inspiração era bastante informação, assim, era bem bagunçadinho. Então, eu não queria que ficasse bagunçadinho, tá? Aí, queria que ficasse assim, tudo bem bonitinho, com ordem. Aí, depois eu coloquei ali tentei colocar um moranguinho ali, ó. Tudo tem que ter harmonia, como eu falo. Peguei ali um morango fatiado, coloquei ali em cima, mas também não gostei, né? Então, tirei ali o morango e decidi deixar desse jeitinho mesmo. E assim ficou o nosso bolo retangular com quina reta e de frutinha, gente. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, assinar o sininho de notificação que tá chegando hoje bastante vídeo legal por aqui. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.